Prestes a completar 50 anos desde a sua fundação, a Itaipu Binacional tem uma nova gestão. Uma gestão comprometida com o cuidado com as pessoas e que acaba de ampliar o território de atuação da empresa para todo o estado do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. Para atuar neste amplo território, foi criado o programa Itaipu Mais que Energia. A iniciativa engloba diversas ações sociais e ambientais, que antes estavam restritas à região em torno do reservatório. E que agora vão chegar a 434 municípios, que somam 11 milhões de pessoas e 200 mil quilômetros quadrados de área. São ações alinhadas com a missão da empresa de promover o desenvolvimento territorial com atenção especial às pessoas e ao meio ambiente. E que contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. O programa Itaipu Mais que Energia é formado por ações de Educação ambiental, gestão por bacias hidrográficas, desenvolvimento rural sustentável, plantas medicinais, sustentabilidade das comunidades indígenas, aquicultura e piscicultura sustentável, saneamento ambiental, gestão de resíduos sólidos, conservação e restauração da biodiversidade, responsabilidade social, pesquisa e extensão universitária, desenvolvimento cultural, turismo sustentável. Itaipu Mais que Energia. Uma nova Itaipu, a serviço de um Brasil mais humano E sustentável. Amém. A ideia de hoje, o encontro de hoje, irmãos, é ser um tempo, como eu disse, de conversa. Nós vamos dividir o nosso tempo aqui com uma... não dá dizer que é uma palestra, né, Thalita? Mas uma introdução do assunto, até porque se a gente for falar de culto, é assunto para mais de metro. Meu Senhor, a gente dá para fazer congressos e congressos só para falar sobre isso. Então nós vamos trazer alguns elementos culticos aqui, alguns elementos do assunto culto. A Thalita, como é mestre e professora na nossa FABAPAR aqui no estado do Paraná, ela é professora dessa disciplina também de culto e contextualidade, culto contemporâneo, bota os alunos dela para pensar e quebrar a cabeça lá. E o Paulo, que vai também trazer aspectos mais práticos do ministério. Não que Thalita não tenha abordagem prática suficiente para isso, mas justamente a gente quer explorar essa ênfase, já que ela tem também tanta bagagem acadêmica para contribuir conosco. O ministro Paulo vai então trazer esses aspectos mais práticos e eu vou tentar não atrapalhá-los. Nós vamos fazer um início então em que cada um deles terá um tempo, e aí eu quero pedir a gentileza de vocês, que eu tenho certeza que dúvidas vão surgindo. Eu vou pedir que você mande as suas perguntas. Você pode passar o seu celular nesse QR Code que está aqui na tela. Então eu vou abrir o meu computador aqui e vou começar a coletar as perguntas. Eu tenho certeza que não vai dar tempo da gente ler todas as perguntas, mas capricha na pergunta aí, que renda conversa, que renda discussão aqui para a gente poder crescer juntos, tá bom? E assim vai ser então. Eu quero passar o microfone aqui para a Thalitinha, por favor, se apresente e manda brasa. Vocês viram que a gente tem intimidade aqui na mesa, tá, gente? Então não se escandalize. Bem, meu nome é Thalita Barros Todes, fica em pé? Meu nome é Thalita Barros Todeschini. Meu maridão tá ali na última fila, Marcelo. Fica em pé, mozão, para o pessoal ver que homem lindo que Deus me deu. Não é músico, mas daqui a pouco tá para dar palestra no meu lugar, de tanta palestra que ele assiste. Eu, desde 2008, sou... Ih, Rodrigo, olha quem chegou para assistir a tua palestra. O teu pastor. A gente estava tirando sarro se os nossos pastores iam vir assistir a gente. Você vai ficar aqui, doutor Silvado? Pode ficar. Veio conferir? Meu Deus, agora ficou mais sério, hein? O chefe do Paulo Queiroz já está aqui, só falta o meu chegar. Se o meu chegar, eu já vou ter falado, aí já não tem problema. Tá bom, pastor, tá bom. O doutor Silvado foi meu professor no mestrado, então vocês imaginam a minha responsabilidade aqui. Eu sou ministra auxiliar de adoração na Primeira Igreja Batista de Curitiba desde 2008, então esse ano eu estou completando 16 anos. Eu comecei trabalhando com juventude,
louvor de juventude, organizar o ministério, mas depois de 6 anos, nosso pastor de adoração, o pastor Paulo Davi, me convidou para inaugurar uma área que era novidade na nossa igreja e novidade em muitas igrejas no Brasil, que era uma área de ensino e formação dentro do Ministério de Adoração. Então ali nós começamos a realizar, planejar, produzir cursos para a área de adoração. Há 4 anos atrás, a nossa igreja foi convidada para capitanear um projeto na FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, de criar uma ênfase em louvor e adoração dentro do curso de teologia. E para isso, nós precisávamos fazer o mestrado, porque o desejo da FABAPAR é que nós, ministros de adoração da PIB, fôssemos os professores. E daí eu fui a primeira que fiz mestrado em teologia, e a minha dissertação foi sobre culto e contextualização, que para minha alegria se tornou o título da matéria que é ministrada na FABAPAR. Antes a matéria era liturgia, hoje a matéria é culto e contextualização. E essa mesma matéria também hoje está nos seminários oficiais da nossa convenção. Eu sou professora lá desta mesma matéria, o Seminário do Sul, o Seminário Equatorial e o Seminário do Norte. Então eu queria só fazer alguns apontamentos. O Rodrigo, põe meu tempo aí, tá? Para a gente entender que muitas das coisas que a gente imagina que tem relação com o culto, a gente está lidando com a verdade bíblica essencial. Mas eu costumo pontuar para os meus alunos que muito da prática ministerial, ela é oriunda de pelo menos 4 influências. A primeira delas, obviamente, é a Bíblia. Ela é a nossa fonte primária. Mas toda a leitura da Bíblia gera uma interpretação. E essa interpretação eu chamo de teologia. Então, provavelmente a sua igreja segue a verdade bíblica debaixo, sob uma visão hermenêutica, que é a leitura que ela faz, que é a interpretação que ela faz do texto bíblico propriamente dito. Poxa, poxa, Thalita, desculpa, gente. Nós somos batistas, eu pensei que todos nós lêssemos a Bíblia com a mesma hermenêutica. Lê do engano, né? Entre nós batistas, nós temos, em relação a culto e outros assuntos, diversas interpretações, tá? Então, por exemplo, nós temos hoje igrejas batistas que seguem assumidamente o princípio regulador do culto, que é um princípio de Calvino, né? Um princípio de essência calvinista, que vai delimitar o que deve acontecer no culto com base naquilo que é citado na Bíblia. Eles chamam de regulado na Bíblia. Eu discordo dessa palavra regulado, porque no Novo Testamento não há regulação do que deve acontecer no culto. Mas esse é o título, né? Princípio regulador do culto. Então eles elencam alguns elementos, vários deles nós temos nos nossos cultos: oração, leitura da Bíblia, pregação, tá? Mas qual é a característica principal do princípio regulador? Ele diz que o culto não pode ter nada além desses princípios que são encontrados no Novo Testamento, tá? Então, por exemplo, talvez você esteja no culto da sua igreja e a sua igreja não tem coral, não tem cantata, né? Puxa, mas por quê? Muito provavelmente porque se há uma interpretação da Bíblia com base no princípio regulador do calvinismo, já que não havia coral descrito no Novo Testamento, não pode ter na igreja. Vocês entenderam o que é o princípio regulador? Tá bom? Mas também há um princípio chamado princípio normativo,
que por muitos anos foi o que nossas igrejas batistas seguiram. O que diz o princípio normativo? O culto pode ter toda e qualquer manifestação que não seja proibida nas Escrituras. Então, o culto pode ter qualquer tipo de manifestação que a Bíblia não proíba. Entenderam a diferença? Tá? Então, a minha igreja, por exemplo, a Primeira Igreja Batista de Curitiba, segue o princípio normativo do culto. Nós cremos que se alguma manifestação artística não vai ser proibida no texto bíblico, ele não é impedido de ser usado no culto. Isso não quer dizer, tá, que toda e qualquer coisa vai para o culto. Esse é o segundo assunto, tá bom? Mas falamos da Bíblia, falamos da teologia. Há uma terceira influência, a tradição. Nossa, Thalita, mas agora me confundi, porque pensei que tudo que era igreja batista tivesse a mesma tradição. Não necessariamente, tá? Eu tenho um livro de um pesquisador católico, e ele fez um livro bem grosso, muito interessante, sobre os cultos realizados pelas igrejas protestantes quando nós fomos colonizados pelo protestantismo, tá? Então, os primeiros missionários, os cultos, eu usei na minha dissertação. E é muito interessante porque quando ele fala dos batistas, o texto dele não dá uma página. E daí ele fala de algumas coisas e ele diz assim: os batistas historicamente nunca se preocuparam tanto com o culto. A preocupação dos batistas sempre foi a pregação do evangelho e a evangelização. Interessante, né? Você pode receber isso como uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo, quando, por exemplo, ele vai falar do presbiterianismo, ele tem que escrever muita coisa, porque existia muita regulação e existe até hoje, né? Mas nós, historicamente, somos uma denominação com uma tradição livre de culto. Eu achei interessante porque a gente estava acompanhando o Instagram da nosso painel, né? Aí a gente começou a ficar desesperado, deu diarreia, deu dor de barriga, deu, né, ciricutico. Porque é interessante algumas pessoas dizendo: nós temos que defender a nossa tradição batista. E daí a minha pergunta sempre é: qual tradição? Qual delas? De qual tradição você está falando? Porque a tradição batista do norte do Brasil, de onde eu vim, é diferente da tradição batista do sul do Brasil, que é diferente da tradição norte-americana, que é diferente da tradição europeia. Vocês estão entendendo a influência? Todo mundo está na Bíblia, mas daí tem uma hermenêutica, uma interpretação. E outra influência, que é a tradição, é a história de cada colonização batista por onde nós passamos. E uma quarta influência é a cultura, que a gente teme tanto, né? Mas que ela está aí. E que, historicamente, nós precisamos lidar com ela, né? É impossível nós não lidarmos com a cultura. Então, eu quero definir também o conceito de contexto. Contextualização não é jovialização, tá? Quando eu dou aula para os meus alunos, sempre digo isso. Vocês não vão aprender aqui um modelo de culto mais jovem para a sua igreja. Contextualização é o que é a sua comunidade. Qual é o contexto da sua comunidade? O seu culto representa esse contexto? O seu culto faz jus a esse contexto? Então, quando eu digo para eles assim:
Gente, se você está numa igreja histórica, tradicional, com mais de 100 anos, que os irmãos têm a tradição de cantar muitos hinos, você tem que ser contextual. Você não vai poder deixar de cantar hino. Você quer colocar mais cântico? Então vamos trabalhar isso. Por quê? Porque a igreja está crescendo, tem mais gente nova, queremos atrair mais os jovens, beleza. Mas você não pode querer abandonar o contexto da tua igreja. Né? Há alguns meses atrás, Samuel pode me ajudar, talvez um mês, nós enterramos na nossa igreja o filho do fundador da nossa igreja. 92 anos. Nosso diácono Sofonias. Um mês e meio. Nossa igreja tem 110 anos. Imagina. Nós tínhamos o filho do fundador na nossa igreja. Um homem maravilhoso. Adorava tudo. Adorava culto de adolescente, adorava culto de jovem. Amava tudo. Mas amava quando a gente cantava os hinos. Assim como vários irmãos da minha igreja amam. Então, o sentido de contextualização é: o seu culto representa a sua comunidade, representa quem você... Então, eu faço algumas perguntas para os meus alunos. Você conhece as músicas favoritas das várias faixas etárias da sua igreja? Porque tem linhas de música que não quer saber do que o povo gosta, só quer ensinar o que ele gosta. Não sabe? Essa é a segunda pergunta. Quais são as 5 músicas favoritas do seu pastor? Não, eu peço 5. Eu sou chata, eu peço 5. Por quê? Eu sempre digo para eles: se a relação da igreja com o pastor é uma relação saudável, existe uma relação de afetividade. Então, meu pastor, até alguns meses atrás, era o pastor Pascoal Piragini, vocês sabem. Ele agora é nosso pastor emérito, mas ele tem uma igreja que o ama muito. Se ele quisesse cantar "Eu sou uma florzinha de Jesus" no culto, todo mundo ia cantar de mão para cima, olho fechado, chorando. Por quê? Porque é uma igreja que ama seu pastor. Eu tenho certeza que lá no Bacaxiri é a mesma coisa, eu tenho certeza que em outras igrejas aqui. Por quê? Ainda que a igreja não conheça muito essa música, ela não gosta muito dessa música, mas ela ama seu pastor, né? Não sei não sei se tem gente da PIB de Niterói aqui. Não? Deviam estar aqui, que eu vou falar do pastor deles agora, né? O pastor Pascoal está interinamente da PIB de Niterói. E daí, quantas vezes ele sentou do meu lado e me disse assim: Thalita, tem um hino. Pastor, qual é? É aquele hino, e ele sabe o número, é o tal do cantor cristão. Você conhece, pastor? Isso eu não conheço, mas se tem na partitura eu canto para o senhor. Gente, a gente cantava a primeira vez, a igreja não conhecia. Na segunda mensagem dele, a igreja já estava cantando, chorando de mão para cima. Por quê? Porque foi o nosso pastor que pediu. Então a gente precisa entender que quem lidera a adoração da igreja precisa conhecer a sua igreja. Este é o sentido de contextualização que eu ensino, tá? Então não tem a ver com jovelização, não tem a ver com ser moderno, não tem a ver com pintar... Não vou falar isso, deixa pra lá, né? Porque tem gente, já vou levantar aqui alguns assuntos ruins. Mas não tem a ver com inovar. Às vezes terá a ver com voltar atrás, para ser contextual. Mas nos tempos que nós estamos vivendo, muitas igrejas têm tido o desafio do contrário, de olhar para frente, né? De olhar para o jovem. E daí é claro que isso tem sido um grande desafio, que também a gente pode trabalhar, que terminei meu tempo. Olha, ainda sobrou um minuto. Só antes de passar aqui para o Paulo, 2 coisinhas. Só complementando aqui uma coisa que a Thalita falou sobre a cultura da igreja. Meu pastor, ele sempre comenta conosco um fator interessante, que alguns estudos de antropologia
afirmam sobre a relação das pessoas com o ambiente religioso. O ambiente religioso, tal qual como a sua própria casa, ele é um ambiente de segurança para muitas das pessoas. Eu tenho certeza que você veio para cá, para Foz do Iguaçu, feliz da vida, para ficar na Semana Batista conosco. Se você chega na tua casa e teus móveis estão todos em lugares diferentes, você no mínimo ia estranhar. Talvez você ia ficar bem desconfortável. Já pensou se todos os dias você chega na sua casa e cada dia que você chega os teus móveis estão em lugares diferentes, e aí você vem naquele armário buscar aquela caneca, ela não está lá naquele armário, ela está de repente embaixo da pia. Aí você no outro dia chega lá embaixo da pia, ela também não está de novo lá, agora ela está lá no armário, na cristaleira da sala, não é? E isso gera esse sentimento de desconforto. A igreja, o ambiente religioso, ele tem de certa maneira, a partir de alguns estudos antropológicos, esse mesmo aspecto da segurança. As pessoas, elas querem muitas vezes ir ao ambiente cultico porque elas sabem que ali elas têm segurança, estabilidade, continuidade. Então, por isso, muitas vezes, os aspectos de mudanças, inovações, como a Thalita falou, muitas vezes elas fluem de maneira muito mais tranquila e azeitada, e algumas vezes não tanto, porque depende da cultura da comunidade local sobre os aspectos de aceitar ou não mudanças, e aí da maturidade da liderança, de entender também o momento, o timing de cada mudança, para que você não gere esse sentimento de que cada dia a caneca está num lugar diferente, não é verdade? Isso aí dá pano para manga, gente. Olha, meu chefe não veio, meu pastor mandou meu chefe direto, pastor Ragnar, que é o nosso agora ministro de adoração da igreja, para ver se eu vou falar alguma besteira. Está gravando? É São Paulo. Oi? Queridos, por favor, eu vou pedir a gentileza de vocês. Algumas pessoas, já tem 3 pessoas que mandaram perguntas. Você pode apontar a câmera do teu celular para esse QR Code. E aí a gente está recebendo as perguntas, a gente vai começar a filtrar, organizar essas perguntas por assunto também, nos ajuda, para que a gente dê a continuidade na segunda parte. Perfeito, desculpa, eu sou muito baixinho, eu me esqueço, mas o Paulo vai ficar de boa. Se o irmão puder solicitar apoio para alguém, para a gente fazer tudo por aqui, eu agradeço. Se alguém puder, Breno, pode ajudar o irmãozinho ali para nós, por gentileza? Porque daí ele pode transcrever a pergunta por irmão. Porque daí a gente quer manter isso aqui vai virar artigo ainda. Vai virar documento isso aqui depois. Obrigado, irmãos. Irmãos, eu sou Paulo. Tem que falar porque está vindo. Vou ser obediente. Eu costumo ser obediente. Eu sou Paulo Queiroz, sou ministro de adoração e música na Primeira Igreja Batista da Penha em São Paulo. Já há 6 anos ali cooperando com o ministério do pastor Vitor, que está aqui conosco. Tem sido o nosso orientador, o nosso líder, também em aspectos de culto. Mas na minha experiência, que é o objetivo que me traz aqui hoje, compartilhar um pouco da minha experiência, aspectos de contextualização têm sido sempre presentes na minha trajetória ministerial. Eu me formei no seminário em 2001, num tempo em que coros graduados, liturgia impressa em boletim, hinos e leituras bíblicas segmentados no culto era uma prática ensinada pelos seminários. E no meu primeiro ministério, quando eu saí do seminário, fui para a Primeira Igreja Batista da Penha com o pastor Valdo Fonseca, que inclusive está na convenção. Ele queria uma igreja que se comportasse em pequenos grupos, num momento também em que a igreja conhecia o ministério com células. O pastor Marcos estava em Madureira nesse tempo, a gente fez um treinamento lá na época. E eu fiquei pensando, como pensar ministério de música num contexto de igreja em grupo pequeno? No meu primeiro ministério, o desafio da contextualização, da adaptação do projeto e filosofia ministerial para aquela igreja foi algo surpreendente para mim. Porque eu precisei, eu entendia que o meu ministério na Penha foi algo orientado por Deus. Eu estava ali obedecendo a um comando do Senhor em me colocar ali como ministro de música e adoração. Por ser filho de pastor, talvez a minha habilidade de obedecer e negociar
abrir mão de algumas coisas, seja um pouquinho mais aguçada, porque eu já vi isso acontecer no ministério do meu pai durante muitos anos. Então não tive dificuldade em repensar o que eu iria fazer como líder de adoração daquela igreja, num contexto de igreja de célula, em que o pastor me disse: não quero o projeto de coros graduados. E eu posso dizer isso tranquilamente porque foi algo que nós acordamos, e isso foi muito especial para mim depois na caminhada, porque eu pude aprender como o Ministério de Música pode contribuir para uma filosofia ministerial da igreja. Então, a gente está falando de culto, mas eu estou falando de ministério porque no dia a dia a gente trata aspectos do culto também, porque o dia a dia da igreja vai para o culto, naturalmente. Então, meus irmãos, durante 5 anos eu precisei aprender a lidar com a igreja em pequenos grupos, em que ensaio de coro, 5, 6 coros não era o objetivo principal. A igreja precisava, durante a semana, se reunir em grupos pequenos. E eu comecei a preparar, a pesquisar material para que a igreja vivesse a adoração e culto nos grupos pequenos durante a semana. Então, falando de aspectos práticos, esse é um exemplo muito interessante da minha caminhada e do meu compartilhamento aqui com vocês. Para boa contextualização, o líder de adoração precisa ser obediente e atento. Obviamente, eu não vou me prender em toda a linha que a Thalita já explicou muito bem, e nesse aspecto nós concordamos muito em tudo que a Thalita disse aqui, mas eu entendo que na prática ministerial todo esse processo varia de igreja para igreja e também de pastor para pastor. E aí eu falo como líder de adoração. Quantos líderes de adoração nós temos aqui? Ministros de música? Poucos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pastores? A maioria. Membros da igreja, líderes? Ok. Muito bem. A relação, como a Thalita disse, com o pastor é muito importante. O processo de obediência e busca por conhecimento para fazer os ajustes necessários depende da sua postura como líder e da sua inclinação em querer aprender. Por isso que eu acho que eu fui convidado para falar sobre prática, porque nesses 23 anos de ministério, a minha prática ministerial tem sido todo esse processo de contextualização, que acontece na igreja local, onde eu trabalho, mas também acontece no meu perfil de líder, quando eu mudo de igreja para igreja. Interessante que eu estava há 10 anos na Igreja Batista do Meia, já no segundo ministério com o pastor Rubem Júnior, e lá na Igreja do Meia nós tínhamos 9 coros graduados, não tinha orquestra, mas tinha todo o programa de coros graduados, uma igreja que se expressava adoração no culto através da música coral. E durante os meus 10 anos de ministério a gente não abriu mão da forma coral. Mas o pastor Purim queria um culto mais contemporâneo. O que eu precisei fazer? Eu precisei pesquisar como o coro poderia se comportar cantando músicas tradicionais como Com Magnífico, Pai Nosso de Malote, Os Céus Anunciam a Glória de Deus, Haydn, Mozart, Beethoven, dentro de um culto contemporâneo. Dentro de um culto que estava apontando nessa direção contemporânea. É óbvio que 10 anos atrás o contemporâneo não é mais como é hoje. Muita coisa mudou. Nós não tínhamos iluminação, nós não tínhamos painel de LED, então havia uma proximidade maior ali entre alguns aspectos. Hoje é um distanciamento maior, né? Obviamente, quando a gente vê a música pop hoje, ela se distancia um pouco da forma mais tradicional da música coral. Então, durante esses 10 anos no ministério da Igreja do Meia, eu precisei cultivar um ambiente e um processo diferente. E como foi isso, né? Nós pensamos em áreas, em trabalho de ensino, incentivando as pessoas a ouvirem repertório coral do nosso tempo. Nós precisamos ajustar tonalidade de músicas congregacionais e também tonalidades de músicas corais. Nós precisamos incluir instrumentos diferentes em músicas tradicionais. Então aconteceu lá no Meia, durante um tempo, com a ministra Gilza Feitosa, que era regente de um dos coros da nossa igreja, da gente fazer o Messias jovem. O Messias de Handel, numa roupagem nova.
E esse foi um ponto muito importante para a igreja, muito interessante. As pessoas se identificaram bem. E nesse processo de 10 anos no MEA, nós não abrimos mão da música coral, mas o processo de música coral sofreu uma adaptação muito interessante. No final dos 10 anos, nós tínhamos um culto contemporâneo em que ele acontecia à noite, e no culto da manhã nós tínhamos um culto mais familiar. Só que o culto da noite era um culto contemporâneo mesmo. Vamos apagar as luzes, ligou o telão, não tínhamos mais prelúdio, nós cantávamos músicas pops, e de repente Deus me convidou para ir para a Penha. E hoje estou na Penha em São Paulo, que é uma igreja tradicional. Inclusive eu vi o Gel aqui. O Gel está aqui? O Gel ficou 27 anos. 27, o Gel, 29, 27, na igreja. E conversando com o pastor Vitor, a proposta era assim de uma contextualização gradual, inteligente, respeitando as diferentes gerações. Ou seja, mais uma vez na minha caminhada ministerial, eu vivi a experiência de um processo de contextualização. Thalita falou muito bem aqui sobre culto contemporâneo. Há uma diferença. O culto contemporâneo pode ser uma das manifestações de contextualização da sua igreja. Não necessariamente precisa ser a única. Pode ser que a sua igreja tenha, sim, a identificação com o culto tradicional, com aspectos tradicionais, e você não vai deixar de ser contextualizado por causa disso. Então, na Penha, nesses 6 anos que eu estou lá, estou aprendendo com o pastor Vitor um processo de contextualização para aquela igreja. Isso envolve sim conhecer o seu povo. Porém, eu vou dar aqui 3 dicas sobre como a contextualização pode acontecer no ambiente de igreja, mas que se reflete também no culto, porque o culto tem 3 aspectos importantes. O culto acontece no ambiente individual, o culto acontece no ambiente familiar e o culto acontece no ambiente coletivo. Para cada um desses aspectos, a gente precisa pensar que o culto se comporta de maneira diferente. Porém, 3 dicas que eu vou deixar aqui, Rodrigo, são bem objetivas. Contextualize a sua linguagem, mas não negocie a palavra de Deus. Contextualize a sua linguagem, mas não negocie a palavra de Deus. O mundo está em constante mudança, por isso a igreja precisa se preocupar e se preparar para continuar sendo resposta relevante para o mundo. Isso acontece no culto também. Porque o culto público é a reunião do povo de Deus para expressar adoração, louvor, aprender sobre as Escrituras, entregar dízimos e ofertas, participar da ceia, do batismo e ir para viver o culto no seu dia a dia. Então é muito importante que nessa relação de culto individual e culto coletivo, a gente não negocie os valores da palavra de Deus. Esse é um aspecto que não pode se mudar. O fato é que estamos falando de contextualização de linguagem, formas e estratégias. Porém, o conteúdo bíblico é imutável. A principal contextualização que deve ocorrer em nossa vida, precisamos nos ajustar para viver segundo o Evangelho de Jesus. Então não adianta falar de contextualização de culto se a gente não se ajusta para viver a palavra de Deus. Então eu acho que é importante pensar em motivar os seus liderados a cultivar uma vida de adoração no privado, no culto ao Senhor. Contextualização não é a ausência de ordem de culto. Esse é um outro aspecto muito importante. O culto contextualizado não abandona a necessidade de ordem. Culto de caráter coletivo requer uma preparação sensível e organizada. Então é muito importante, sendo o seu culto contemporâneo ou tradicional, ele precisa ser organizado, pensado, estruturado, para que as pessoas compreendam. E o resultado muito importante da contextualização é o entendimento das pessoas sobre aquilo que está acontecendo. Você conhece a sua comunidade, você elenca aspectos da sua comunidade, você os traz para o culto, e é importante que as pessoas compreendam aquilo que está acontecendo ali. E a ordem do culto, ela é importante. Ela pode ser impressa, como em algumas igrejas, com um boletim. Ela não precisa ser impressa como em outras igrejas, mas é importante que ela exista, que nós nos preparemos para o culto. E isso é muito importante. Paulo já dizia isso em 1 Coríntios 14. O que vou fazer? Vou orar com o seu espírito, mas também vou orar com inteligência.
Vou orar com o Espírito, mas vou cantar com a minha inteligência. O culto individual interfere no coletivo e o culto coletivo influencia o culto individual. Cuidado, porém, para que a intimidade da informalidade, a intimidade e a informalidade do seu culto individual não conspirem contra o culto coletivo. Algumas coisas que você faz no seu culto individual não precisam acontecer no culto coletivo. Esse é um erro de muitos de nós. Às vezes a gente quer que a nossa adoração coletiva seja muito próxima de como é o nosso culto particular, o nosso culto individual. Existem alguns comentaristas sobre culto que dizem que aquilo que você faz no privado com o Senhor diz respeito a você e Ele. Se você vai orar deitado, se você vai cantar no banheiro, no chuveiro. Agora, no culto coletivo, a gente precisa pensar no coletivo. Então é muito importante, quando o nosso juízo sobre culto, sobre liturgia vier, a gente pensar que ele se afasta um pouquinho, sim, do nosso estilo de cultuar na individualidade. Porém, ambos precisam ser influenciados e dirigidos pelo Espírito Santo. A contextualização litúrgica deve gerar maior engajamento e não menor. Isso, na minha opinião e na minha experiência, é muito importante. Às vezes a gente quer copiar algo que existe na igreja. A gente vê aquilo que acontece na PIB de Curitiba, que é lindo, dá certo, a igreja está com 20 mil membros e a gente olha para a nossa realidade e vê lá 800 membros há mais de 30 anos. E nós que trabalhamos com a igreja, esse sentimento vem de frustração. A gente vem na convenção, nós participamos de uma celebração linda de missões mundiais, a gente quer fazer aquilo lá. E a gente cai no erro do copia e cola, né? Do Ctrl+C e Ctrl+V. A gente quer fazer o mesmo arranjo musical, a gente quer botar o mesmo telão, a gente quer repetir a mesma iluminação, a gente quer pintar a parede de preto, a gente quer botar as bailarinas para dançar aqui na frente. Esse processo não é um processo de contextualização, é um processo de copiar e colar. E isso não funciona. A contextualização do seu culto precisa vir como reflexão, leitura da sua comunidade, como a Thalita disse aqui. O bom resultado do processo maduro e consciente de contextualização é o maior engajamento e envolvimento da sua comunidade com as partes de culto. Rupturas bruscas podem causar traumas e desconfortos, afastando as pessoas que já estão. Crie um processo de contextualização, não rompa abruptamente. A gente não tem presta atenção que essa é a minha experiência. Na minha experiência, tudo que é feito com muita pressa em relação à liturgia, como os meus amigos falaram aqui, machuca as pessoas. O mesmo Deus que está trazendo as pessoas de agora foi o mesmo Deus que trouxe as pessoas do passado. Nós precisamos cuidar delas. E o culto é a expressão de adoração dessas pessoas. Estava refletindo um pouquinho sobre esse tema. E por que culto é algo tão sensível, né? Acho que 80%, eu posso dizer isso sem errar, fiz esse comentário talvez há 15 anos atrás, 80% das pessoas que recebem Jesus como Salvador recebem e confirmam isso no ato de culto público. As pessoas levantam as suas mãos no momento de culto. Estou terminando já. Por que é tão difícil mexer na liturgia para essas pessoas? Porque o processo de convencimento do Espírito Santo naquele momento aconteceu através de hinos, cânticos, mensagem, tudo que estava ali. Houve uma conexão emocional dessa pessoa. Tudo que acontece diferente naquele momento para algumas pessoas é doloroso, ou é estranho, ou parece estranho. No seu processo de contextualização, cuidado para você não criar espectadores ao invés de estimular adoradores. Porque num contexto em que você distancia demais o seu culto da realidade das pessoas, você cria esse ambiente de espectadores, de observadores. Tome muito cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa não quer sair da igreja porque o culto mudou, mas ela está extremamente desconfortável ali. Então esse é um ponto, cuidado para não criar no seu ambiente de culto espectadores. Isso é responsabilidade nossa como líderes, pastores. Muitas vezes a leitura do que é contextual, do que vai ser contextual, vem muito mais da nossa observação pessoal do que a leitura do coletivo. E é importante que a contextualização seja fruto de um processo de coletividade, esse é o segundo ponto. E não somente da sua observação pessoal. E aí eu volto no primeiro. Se o Ctrl+C, Ctrl+V é algo que te faz acreditar que isso é contextualização, corrija isso.
porque você pode criar um ambiente de observadores e não de adoradores. A não ser que isso seja um processo criado pelo Espírito Santo. Nós queremos romper com esse tipo de celebração, com esse estilo de celebração. Se for algo do Espírito Santo, ele vai confirmar no seu coração e vai te dar ferramentas para isso acontecer. Bom, dicas para um bom processo de contextualização litúrgica. Ajuste sua linguagem de direção de culto. Use o bom português, que pode ser informal ou formal, mas não use o português arcaico. Genuflexos, nós estamos. Substitua. Eu estou falando de direção de culto. Substitua essas palavras para que você não afaste tanto os jovens da sua celebração. Então, no meu contexto, a celebração da manhã, eu diria que ela é contextual, sim, ela é contextualizada, porque o nosso culto na Penha é familiar, nós abraçamos todas as gerações. No culto da noite hoje, o culto à ponte é o culto contemporâneo. Nós temos uma leitura específica de faixas etárias e a estratégia é realmente, declaradamente, culto contemporâneo. Mas no culto da manhã a gente tem sim um culto contextual no sentido familiar. Nesse estilo de celebração, é muito importante você usar o bom português, mas não ser tão arcaico. Segunda dica, use o tom de voz limpo, audível e confortável. Trabalhe a sua dicção. Seja expressivo, alegre, festivo, mas não seja prolixo. Respeite o tempo de início e fim da sua celebração. Deixe o Espírito Santo agir, mas não faça do espiritual uma tremenda desordem que não tem horário para começar e horário para acabar. Use hinos e cânticos que tocam a sua comunidade, que foi o que a Thalita falou. Costumo usar muitos medleys, a Thalita lá na PIB também. A gente começa com um hino, entra num cântico, ou começa num cântico e termina no hino. Te amo, Deus. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Tu és fiel, Senhor meu. Que tem uma mesma mensagem, que tem uma tonalidade próxima, que você consiga ajustar bem a realidade de hinos e cânticos que têm uma mesma mensagem. Isso pode ajudar muito no processo de contextualização da sua comunidade. Se aproxime das reuniões menores, MCM, jovens, homens, mulheres. Visite esses grupos e perceba como eles se expressam no culto deles, né? Não tem culto jovem na sua igreja, deve ter culto de mulheres. Dá uma olhadinha lá. Se no teu estilo ministerial você não influencia diretamente, ou seja, você não é quem escolhe o que vai ser cantado, o que vai ser dito ali, ministrado ali, esteja lá com eles, para que você tenha rudimentos, para que você tenha material de como esses grupos se expressam, como a sua direção também tem influenciado a adoração deles e a reunião deles. Último ponto, eu termino aqui. Defina critérios comuns para todos, conteúdos dos louvores, a teologia, como a Thalita falou, mas também defina volume de som, intensidade de luz, defina critérios, para que a gente não precise excluir esses pontos ou excluir a novidade por falta de critérios. A gente é tendencioso a endemonizar as formas, endemonizar as novidades, porque a maioria delas é incluída sem critério. É muito importante que a gente defina critérios para a inclusão desses itens novos dentro de uma liturgia contemporânea ou dentro de um processo de contextualização. Se você quer luz na sua igreja, se você quer um telão de LED, crie processos espirituais. O Espírito Santo vai te orientar, mas também crie processos estratégicos. Como isso vai acontecer financeiramente? Como é que teu povo vai receber isso quando você começar a ministrar lá e aparecer a letra do cântico? Então é muito importante definir critérios comuns para que todos se sintam parte do seu processo de contextualização. Obrigado. Maravilha. Bênção! Estamos juntos até aqui? Sim? Ótimo. Já recebemos algumas perguntas muito legais aqui. Vai dar pano para manga, vai faltar tempo, gente. Isso aqui é desesperador a gente ver a profundidade dos assuntos e que a gente poderia passar um dia conversando. Eu queria fazer ainda um último apontamento antes de começar a ler algumas perguntas sobre a contextualização do culto. Tem um outro elemento bem importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Tem um artigo muito bom que nós estudamos com a nossa equipe pastoral nesse ano que passou, que o título dele em português é A Dinâmica entre Liderança e Tamanho da Igreja.
Como a estratégia muda com o crescimento. Esse artigo foi escrito pelo Tim Keller. Você já leu esse artigo? Não. Gente, esse artigo é top demais. E ele fala justamente sobre a maneira como a gente lida com as coisas da nossa igreja a partir de uma ótica do tamanho em que a comunidade está vivendo. Uma igreja de até 100 membros, todo mundo se conhece com um elevado grau de intimidade. Então, quando a gente vê lá no culto de uma igreja de até 100 membros, 200 membros talvez, você está vendo ali a banda tocando, a irmã Maria que vai cantar um solo ali no culto, você conhece ela, porque ela leva bolo de fubá para você. Você vê o Zezinho tocando, o Luizinho tocando violão, tocando com violão desafinado às vezes, mas você conhece o Luizinho, porque o Luizinho cresceu aqui nessa igreja, nesses corredores, andava embaixo desses bancos aqui. Esse é o Luizinho. Que bênção ver o Luizinho tocando violão ali no culto. É um sentimento da igreja. Quando a igreja começa a mudar de categorias em relação ao seu tamanho de membresia, o estilo do culto muitas vezes acaba naturalmente sendo influenciado. E é natural que o grau de exigência que a membresia, que os frequentadores do culto e mesmo a equipe pastoral mudem a sua abordagem em relação à expectativa da qualidade técnica desses cultos. Então, se o coral vai cantar e já não canta tão bem, você fala, puxa vida, mas será que o coral não ensaiou o suficiente? Será que o regente não se preparou o suficiente? Não dá para a banda cantar os cânticos e os hinos desse jeito. Você viu que aquela irmã, quem é aquela irmã que estava cantando? Cantou tudo desafinado. Se você vai numa igreja com muitos membros, uma grande igreja como a PIB Curitiba, que tem 20 mil membros, você senta lá para participar do culto, e o desafio de você não criar espectadores, como o Paulo falou, mas criar um ambiente de adoração é gigantesco, porque você chega lá já com a expectativa de ver algo apoteótico, tremendo e perfeito, tecnicamente falando, e você equilibrar tanto o nível técnico da qualidade do culto, independente da estética, seja ela mais clássica ou seja ela mais pop ou industrial ou o nome que você quiser dar, independente da estética, existem níveis de qualidade. Você pode fazer o clássico muito bem feito, pode fazer muito mal feito. Você pode fazer essa estética mais pop muito bem feito, com muita excelência, e você pode fazer aquilo ali ser uma tragédia. E infelizmente a gente vê isso às vezes acontecendo nas igrejas por aí. Independente da estética escolhida pela igreja e pelo culto que vai acontecer, o padrão de exigência da membresia e a expectativa das pessoas participantes daquele culto mudam de acordo com o perfil da sua igreja. Qual é o tamanho da sua igreja? Qual é o perfil da sua igreja? Como é a vinculação das pessoas, relacionalmente falando, dentro da sua comunidade? Isso é algo que nós, como pastores, líderes e mesmo membros das nossas equipes, não podemos desconsiderar. Muito bem, eu não sou palestrante, eu só estou fazendo esse último apontamento que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Eu quero ler algumas das perguntas que aqui estão. E vamos lá. Como descobrir o que uma comunidade gosta em uma... A Thalita falou sobre quais são as canções que a igreja gosta, o que o pastor gosta. Eu achei essa pergunta excelente. Como descobrir, Thalita, o que a igreja gosta numa igreja nova, uma igreja que tem 5 anos de organização e ainda tem muita gente decidindo se vai pertencer a essa igreja ou não? É um movimento em que com certeza tem gente se convertendo, né? A igreja está aí nesse processo de início de crescimento. A igreja ainda não tem uma identidade formada, como é o caso da tua igreja que tem 110 anos. Como é que a gente lida com isso? Tem 2 caminhos. Se você quer ir fundo, muito fundo, te indico um material do pastor Ronaldo Lidório chamado Anthropos, uma pesquisa, tem 400 perguntas. Eu tenho certeza que com essas 400 perguntas você vai conhecer bem a tua igreja. Mas se você não quer fazer isso, você vai sentar e vai bater papo e vai conversar, e vai conversar com os mais velhos, vai conversar com os mais novos, vai começar a pesquisar. Tá, nós somos uma igreja nova, mas essas pessoas, eles são oriundos de outras igrejas? Eles são novos convertidos? Tem uma coisa que eu vou dizer para vocês, gente: igreja com novo convertido é uma benção, porque novo convertido não faz diferença de hino e cântico, o que você ensinar está ótimo, né? Então igreja que está nascendo,
com essa realidade de pessoas novas, pessoas se convertendo, e eu vou mais longe, tá? Eu costumo dizer que igreja que briga muito sobre hino e cântico é a igreja que tem pouco novo convertido. Porque quando a gente tem igreja com muito novo convertido, como é na minha igreja, não dá nem tempo de brigar muito sobre isso, né? Porque tem que discipular tanta gente, tem que fazer tanta coisa, que nem dá tempo de ficar brigando por causa disso. Mas senta e pergunta, essas pessoas estão vindo de outra denominação, essas pessoas têm uma tradição, essas pessoas estão vindo de outra igreja batista. Cada igreja vai ter. Não, Thalita, minha igreja é de uma comunidade, todo mundo é novo convertido, glória a Deus. Então o que você ensinar vai funcionar. Agora é claro, gente, hoje a cultura, como nós evangélicos estamos crescendo muito, não sei se vocês já perceberam isso, tá? Mas que algumas coisas do nosso palavreado, do nosso evangeliquez, saíram da nossa bolha. Não sei se vocês já viram alguns influenciadores digitais que não são evangélicos, mas já estão dizendo, está repreendido. Vocês já viram isso? Não sei o que em nome de Jesus. Já viram isso? Nós estamos saindo da bolha como evangélicos. Isso quer dizer que até o não crente já tem algum contato. Eu já vi que inclusive é um rapaz homossexual, estava passando no meu Reels, e ele falando lá alguma coisa que me interessou, ele estava falando sobre arte, e no final ele disse assim, e se não der certo, segura na mão de Deus e vai. Aí eu disse, esse menino deve ter sido criado numa igreja Assembleia de Deus, deve ter mãe ou avó, e ouvia o hino, segura na mão de Deus e vai. O Brasil, cada vez mais, vai se familiarizar com a nossa subcultura, porque os evangélicos são uma subcultura, né? Isso é bom e ruim. Mas o que eu quero dizer é que até uma igreja de novos convertidos vai ter algo da nossa subcultura que já não vai ser tão discrepante. Então, o Ronaldo Lidório, ele diz assim, a gente precisa descobrir os nossos pontos de contato, né? E daí eu falo uma coisa, meus alunos não gostam. Olha, às vezes, os teus membros da tua igreja nunca ouviram uma música evangélica, mas eles ouviram aquele sambinha, entra na minha casa, entra na minha vida. Vocês lembram que isso virou uma música de pagode que tocava até na rádio secular? Lembra disso? E daí eu disse, olha, eu sei que tem pastor que não gosta dessa música, eu sei que tem um bocado de gente que... Mas às vezes vai ser a música com a qual você vai ter um ponto de contato com aquela comunidade. E daí você vai ter que fazer escolhas. Vou fazer ou não vou fazer? Vou conversar com o meu pastor para saber se eu posso fazer. Mas essa é a realidade, né? Então a minha sugestão é, senta, conversa, pergunta, né? Vê de onde vem e faz escolhas, tá? A gente não tem outro caminho, tá? Se você quiser ser mais científico, aí você vai lá, pega as 400 perguntas do Ronaldo Lidório e aplica lá na tua igreja. Que Deus te abençoe. Eu pedi para os meus alunos fazerem 40 das 400 e eles não conseguiram. É importante que nesse processo de conversa, e eu concordo com o que a Thalita disse, é importante você levar com você alguns aspectos importantes. Esse povo é ensinável. Se forem novos convertidos, eles são ensináveis. É importante que você defina o que você também quer ensinar eles, né? Eles vão te dar rudimentos e até sugerir repertório, mas é importante que nessa conversa você também sugira um repertório. Então é um compromisso nosso, a gente sabe, a Thalita falou bem dessa coisa, discussão de hinos e cânticos, mas é fato que nós como batistas, históricos, enfim, que somos, temos uma afeição muito grande com os nossos hinos.
E na minha conduta como ministro, eu não gostaria de abandoná-los simplesmente por uma leitura de realidade. Então eu acho que nessa conversa é importante estabelecer o critério da audição, mas também da fala. Você vai falar para essas pessoas. Eu acho que a conexão é muito importante. A Thalita disse isso muito bem. Essa proximidade cria uma conexão em que você ouve, aprende, colhe, mas que você também ensina. E no processo de igreja nova, tudo realmente é possível, entre aspas, nesse aspecto de ensinar músicas e usar músicas para o ensino. E é importante lembrar que música na igreja, música no culto, tem um aspecto fortíssimo que é o ensino. E nem todas as músicas do nosso tempo, em que elas trazem, ou as pessoas ouvem no dia a dia, carregam consigo um ensino forte. Mas elas expressam a sua fé, ou expressam a sua espiritualidade. Nesse contexto é importante amadurecer, levar a sua igreja a um amadurecimento e uma percepção de que o repertório escolhido para o culto precisa ser, sim, algo que desafie a vida dessa pessoa para uma espiritualidade maior, para uma caminhada com Deus melhor. Então, você líder de adoração, você pastor, cuidado em pensar música somente como estratégia de crescimento. Cuidado. Música não é algo que precisa ou que deva só ser usado como estratégia de crescimento, para atrair pessoas para a sua igreja. Pode ser sim, é importante, porque a conexão das pessoas com a sua igreja pode se dar através da música. Mas é importante que a música também seja escolhida para admoestação e ensino, porque ela carrega a palavra de Deus. Eu acho importante até pontuar isso. O líder de adoração, eu digo isso para os meus alunos, se você é líder de adoração da sua igreja, a sua igreja deu a você um direito, mas uma responsabilidade. Você precisa ser o filtro de todas essas coisas, né? Normalmente o pessoal reclama dos compositores. Porque o compositor tal escreveu aquela música, porque tem aquela parte que é herética. Digo, gente, compositor é outra coisa. Compositor é artista. Artista é bicho grilo. Artista eles... Agora, quem é que escolhe a música que vai ser cantada na sua igreja? É você. Então não é porque o artista escreveu, está todo mundo cantando, que a sua igreja tem que cantar. Você precisa ter competência, sabedoria, bom senso, ferramentas para saber escolher o que é a música que vai ser cantada. Não adianta reclamar do compositor. É você que precisa se responsabilizar, ser responsabilizado sobre isso, né? Lá na nossa igreja a gente brinca assim, a gente mexe na música mesmo. A gente quer uma música muito, mas essa música tem uma frase que é estranha, a gente muda a frase, não estamos nem aí, né? Mudamos mesmo. Vou deixar de cantar a música por causa dessa frase? Não. Aqui na Bíblia a gente canta assim, né? Mas não, nós temos responsabilidade com a nossa congregação. Aqui se canta o que nós entendemos que deve ser cantado. Então, gente, nós precisamos voltar a responsabilizar os pastores que estão aqui, os seus ministros de música, e dizer: você precisa ser esse filtro de bom senso. Você precisa ser... Eu ouvi um ministro de música que disse para mim: Thalita, na minha igreja não se canta nada sem que eu tenha visto. Eu disse: é isso. Está certíssimo. Né? Porque você foi escolhido pela igreja para assumir. O pastor não tem tempo de ficar lendo música, Você precisa ter a sabedoria, o conhecimento bíblico para fazer esse tipo de leitura, esse tipo de filtro. Legal. Uma outra pergunta boa aqui, Paulo, para você começar. Como lidar com o estilo worship? Cancela ou aproveita?
Eu aproveito. É importante. Por que eu estou dizendo que eu aproveito? Porque eu penso que o mais importante é o estilo transmitir a palavra e contribuir para que o Espírito Santo e Deus seja encontrado pelas pessoas. Definir o worship. Bom, o worship é uma tendência que surge agora, no final dos anos 90, início dos anos 2000, um pouquinho mais para frente. E basicamente o worship, harmonicamente, musicalmente, é definido pelo uso de 4 acordes simples, que é o primeiro grau da escala, o quarto grau da escala e o quinto grau da escala. A música acontece simplificada harmonicamente e melodicamente, assim como o gospel, o soul, o jazz, que tem as suas características, mas num ambiente congregacional, o worship tem conquistado espaço porque é uma repetição de letra e repetição de acordes, o que acaba facilitando o entendimento da geração atual. O worship carrega uma teologia simples, uma linguagem simples e um estilo contemporâneo. O worship toma como uso os instrumentos contemporâneos. E agora, mais para os 2020 blaus para cá, nós temos a inclusão dos recursos digitais, como virtual instruments, que você usa durante as celebrações, como recurso para melhorar a qualidade da performance instrumental ou vocal no culto. Essa é uma definição técnica. Existem outras coisas. Dá um exemplo, por favor, são os mantras? Não sei se eu definiria como mantras, mas sim, existem aqueles que consideram mantra, tendo em vista o número de repetições. Mas eu faço worship na minha igreja sem torná-los mantra. O mantra, o que é o mantra? É uma repetição constante, manipulativa. Então, o que define mantra ou não é a maneira como você vai usar, né? Então, o worship pode ser uma ferramenta. Exatamente. O worship é uma ferramenta muito comum e muito próxima dos jovens hoje. Vocês querem um exemplo de música worship? Hoje, nós temos Bondade de Deus, nós temos o grupo Morada, que foi cantado hoje de manhã, nós temos todo mundo, né? No meu tempo, nós tínhamos o Diante do Trono, Petra, Oficina G3, já fazendo um rock pop, puxando para cá para o worship logo depois. Mas eu não rejeito, não. Eu não rejeito. Eu acho que é uma ferramenta muito, muito bacana, desde que seja usada com inteligência, sabedoria. E o copiar e colar é que torna a coisa cansativa para a igreja. Thalitinha, gostaria que você explicasse para nós a diferença. A gente cresceu naquela época em que falava, hoje nós vamos ter um culto do louvorzão. Qual que é a diferença entre adoração, louvor e culto? Adoração, louvor e culto. Legal. Então, adoração é a nossa vida. Texto áureo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Né? Inclusive, a nova tradução da linguagem de hoje é muito inteligente, porque ela traduz: este é o vosso culto racional, por esta é a adoração que Deus espera de vocês. Tá? Então, a adoração é a entrega da vida, do corpo, do ser ao Senhor. Quem faz isso todos os dias, como Jesus disse, todos os dias leva a sua cruz, todos os dias se coloca no altar, porque nós não temos mais um sumo sacerdote que precise, né, fazer isso no nosso lugar. Vive uma vida de adoração. O louvor é uma expressão da adoração. Ele pode ser feito através de canções, ele pode ser feito através de outras coisas. Louvar é elogiar. Tá? Então, louvor é
são as maneiras externas, né, com as quais nós usamos no culto, na vida, se ajoelhar. Todas essas coisas são atos de louvor ao Senhor. E o culto é aquilo que nós separamos da nossa vida. E daí eu uso 2 princípios que estão em Mateus capítulo 6, quando Jesus vai dizer: entra na tua porta, na tua casa para orar. Ele não está falando de culto, porque, repito, são poucos os textos do Novo Testamento que vão trazer para nós algo realmente para culto, tá? Mas Jesus vai dizer: não, quando você orar, não ore como os fariseus. Entra na porta do teu quarto. Então, o primeiro princípio do relacionamento. Então, o culto, como nós entendemos essa palavra culto, primeiro é um relacionamento com o Senhor. Ele precisa ser a representação, a realidade de um relacionamento. Eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou me relacionar com o meu Pai de uma maneira como, aí vem o segundo princípio, exclusiva. Fecha a porta do teu quarto e vai ao teu Pai que está em secreto. É o princípio da exclusividade. Eu separo um tempo da minha rotina. Veja bem, a minha vida é a adoração, não é? Não é a vida toda? Mas eu separo um tempo de culto na minha casa. Fecho a porta do meu quarto, falo ao meu Pai que está em secreto. Com exclusividade, eu desligo meu celular, eu tranco a minha porta e dedico aquele tempo exclusivamente ao meu Deus. Isso é o culto. Quando nós fazemos isso em comunidade, isso é o culto coletivo, é o culto comunitário. Por isso que você pode adorar. Tem muita gente que diz assim: eu não preciso da igreja, eu sou um adorador. Eu vou lá no parque domingo, em vez de ir para a igreja, eu vou no parque com a minha família. Eu estou adorando, está mesmo, mas você não está prestando culto. Porque para prestar culto, eu preciso do princípio de buscar um relacionamento exclusivo. Então, quando eu vou para a minha igreja, eu largo tudo que eu estou fazendo e eu vou dedicar 1h30, 2 horas exclusivamente para o meu Deus em culto com os meus irmãos. Isso é um ato de culto. Deu para entender? Tá? Então, esse princípio do relacionamento e da exclusividade que faz a diferença da vida do adorador. Então, por exemplo, na época que nós estávamos no culto online, né? Quem aqui já assistiu o culto online? E quem aqui já prestou culto online? São 2 coisas diferentes. Né? Por quê? Porque é tão difícil estar em casa e me concentrar no culto. É uma verdade, é difícil para mim, gente, confesso para vocês. Tá? É muito difícil para mim. Então, muito dificilmente eu vou estar realmente prestando culto online. Eu, a Thalita, tem gente que consegue. Porque para eu prestar culto, eu preciso da exclusividade. Não pode ter telefone tocando, não pode ter eu conversando com alguém, eu na panela lá fazendo almoço. Não, eu não estou prestando culto. Para prestar culto, eu saio de toda a minha rotina e eu digo: minha mente, minha voz, meu silêncio, meu aquietar, tudo agora, Senhor, é exclusivo para o nosso relacionamento. Isso é culto. Thalita, é porque existe a questão de ser um espectador do culto e um participante do culto. Esse. Eu quero indicar um livro, A Teologia que Vem dos Palcos Evangélicos, de uma brasileira, Harriet Kruger, do sul do Brasil. Ela vai ler a teologia que vem dos palcos evangélicos, tá? Palcos evangélicos, da AD Santos.
tá? Harriet Kruger, é uma gaúcha, tá? Da Convenção Pioneira, tá? Excelente, professora no seminário da Convenção Pioneira. Eu usei na minha dissertação de mestrado. Ela vai explicar, meu irmão, como é que nós nos tornamos espectadores. Esse é um fato histórico, especialmente no século XX, com o surgimento dos meios de comunicação. Os meios de comunicação nos transformaram em espectadores do culto. E daí eu vou dizer uma coisa para o irmão não vai ficar triste. Todos nós estamos mordidos por esse bichinho do espectador, infelizmente. E nós temos que lutar contra ele. Porque se a gente chega no culto e não é o pastor que a gente gosta, a gente reclama. Não é o ministro que a gente gosta, a gente sai reclamando. Não deve acontecer na igreja de vocês, mas na minha igreja, ligam para a recepção para saber quem é o pregador. Isso é espectador. Mas daí eu vou para a igreja não cantar uma música que eu gosto. Isso é espectador. Fala a verdade, todos nós estamos picados por essa doencinha. Não é verdade? Então, nós todos, não somos jovens, nós todos precisamos lutar contra isso, porque culto, apesar de ele ser dinâmico, porque enquanto eu presto culto, Deus se revela, ele é ao Senhor, ele é meu ao Senhor. E daí, eu sou um adorador, eu não dependo da música, eu não dependo do pregador, eu não dependo disso, eu sou adoradora, as minhas afeições estão ligadas a Deus. Então eu chego no culto e entrego. Hoje eu vou cantar tal hino, amanhã eu vou cantar tal hino, mas eu entrego. Esse é um exercício que nós precisamos fazer, porque nós temos limitado o nosso louvor e o nosso culto à música que é cantada, ao pregador que prega, ao músico que está cantando. E as nossas afeições não são mais por Deus. Eu sou ministra de louvor na minha igreja. Eu percebo claramente quando há uma maioria de irmãos na minha igreja que já vieram apaixonados por Jesus. A gente não precisa fazer muita coisa. A gente começa a cantar, a igreja começa a cantar, a gente é apaixonada por Jesus. Mas eu também sei quando esse povo está... A gente só falta ter que sapatear na frente para chamar atenção, para dizer: acorda, meu filho, você está diante de Deus. Quantos aqui já passaram por isso? Né? Por quê? Porque nós temos essa doencinha. Tá ali o livro. Gente, super indico, tá? Eu sempre digo para ela: Harriet, se eu ganhasse uma porcentagem por todo lugar que eu indico teu livro, eu acho que eu estava semi-rica. Tô brincando. Gente, adquiram esse livro, vale a pena. Gente, eu acho que a gente vai ter que fazer alguém vai ter que propor pra gente esticar esse painel no período da tarde, que tem muita pergunta boa, não vai dar pra gente aproveitar todas, infelizmente. Tá? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vai ser... Aí eu esqueço de ficar de pé, desculpa. Que vai ser interessante. Nós, como denominação, há alguns anos atrás, incentivados também muito pela nossa junta de missões nacionais, saíram vários livros estimulando que as igrejas iniciassem um processo de discipulado um a um, de discipulado de maneira mais intencional. Pequenos grupos é uma realidade na grande maioria das igrejas batistas brasileiras. E, movido por Satanás, que é a única explicação, criou-se um mito de que igrejas em pequenos grupos não tem tempo para ter coral, não tem tempo para ter orquestra, não tem tempo para ter vida artística, não tem tempo para ministério de mulheres, não tem tempo para nada. Isso é um mito que só pode ter vindo do inferno. Mas
Circula por aí, eu já ouvi gente falando isso, nós já vimos isso no grupo da Associação de Músicos, gente falando sobre isso. Eu queria, Paulo, que você, que trabalhou numa igreja com pequenos grupos e coros graduados, como é que é? É verdade? Quando tem pequeno grupo tem que cancelar tudo? Conta pra gente um pouco sobre isso aí. Depende de cada igreja. Esse ter que cancelar, eu acho que é meio violento. Ter que cancelar. Eu penso que nós precisamos cultivar uma habilidade e entrar em acordo para que não precisemos abrir mão de coisas que são importantes, muito importantes, em detrimento de outras. E essa leitura precisa ser colegiada, precisa ser em grupo. Bom, como é que coro funciona na igreja em célula? Você faz a leitura da sua realidade, obviamente, mas o processo de coros graduados é um processo de ensino para a igreja. Nós dividimos o Ministério de Música em coros por faixas etárias. Dentro dessas faixas etárias nós temos coros de vozes iguais e coros mistos. O que são coros de vozes iguais? Coro infantil, coro feminino, coro masculino, por exemplo. Coros mistos, vocês já sabem, homem e mulher. E aí a gente divide esses grupos em vozes. Bom, todo esse processo é muito enriquecedor para a igreja, mas durante muitos anos ele teve fim em si mesmo, porque se preocupou sim em elevar apenas o caráter musical da igreja. E muitos dos nossos coros se tornaram grupos pequenos, porém nada espirituais, que é o risco que todo grupo pequeno corre, não é verdade? Não só coro. Bom, então, tendo feito essa leitura, o que eu indico é o seguinte: existe a possibilidade de haver ensino musical em outra formatação? Sim. Se a sua igreja é uma igreja em grupo pequeno, qual é a sugestão que eu dou? E que foi a minha realidade? Crie um coro de vozes iguais, infantil, ou seja, as crianças terão um espaço de desenvolvimento musical e adoração. Coro de crianças de 6 a pelo menos 11 anos. Elas estão ali numa faixa etária com muitas diferenças, mas musicalmente você consegue trabalhar ali proximamente em função da característica vocal. A partir disso, adolescente, jovem, adulto e terceira idade, a estratégia que eu uso é o coro reunido. E o que acontece? Você escolhe um dia de ensaio para as crianças, um dia de ensaio para o coro reunido e fortalece uma equipe de culto dentro da igreja em grupos pequenos. Na minha realidade, todos os dias da semana existiam grupos pequenos reunidos. Se eu não criasse essa estratégia, eu teria um grupo coral de 10 pessoas. Então, a igreja vivia a semana em célula e num dia estratégico que foi definido em colegiado, era o tempo em que todos vinham para esse ensaio do coro reunido. Como era essa estratégia? Sim, eu usava kit de ensaio e muitas vezes eu usei o repertório que era cantado na célula, arranjado para música coral, e esse grupo tinha participação no culto. É possível ter música coral em igreja, sim, grupo pequeno, só que você precisa ajustar. A gente às vezes quer fazer coro jovem, coro infantil, coro de não sei o que, e a gente não pensa muito que talvez seja possível, num grupo reunido, contemplar todas as necessidades de cada um de uma maneira criativa. E as maneiras criativas de contemplar a realidade de cada uma dessas faixas etárias estão na escolha de repertório, está na maneira como você vai ensinar as músicas, né? Existem técnicas de comunicação hoje que são atuais e são muito eficazes no ensino da música. Processo de musicalização, professores de musicalização usam ferramentas muito criativas para o ensino da música com crianças, e muitos deles funcionam em terceira idade. Então, eu penso que nós precisamos nos tornar um pouco mais criativos e inteligentes no uso de ferramentas novas para manter e adaptar filosofias ou métodos que são importantes para a igreja no dia de hoje. Sim, é possível ter coro no contexto de igreja pequeno, se essa for a vontade da sua igreja, se essa for a leitura do seu pastor e a sua equipe. Basta que você tenha aí a habilidade de adaptar na escolha de repertório e numa reconfiguração desses coros. E a sugestão que eu dou é o coro reunido, coro infantil e uma equipe de culto que vai servir ali na celebração para trazer qualidade na ministração.
Maravilha. Queridos, eu estou um pouco preocupado com o horário. Nós temos sessão mais cedo, foi adiantada a sessão, então eu realmente não vou esticar. Eu estou indo para a nossa última pergunta. Você foi abençoado até aqui? Valeu a conversa? Dá pano para manga, não dá, gente? Gente, tem perguntas aqui excelentes que eu queria que a gente tivesse mais tempo de compartilhar. Muito obrigado a você que mandou sua pergunta. Todos os assuntos aqui são pertinentes. Tem gente falando sobre dança, tem gente perguntando sobre as nomenclaturas de ministério, tem gente perguntando sobre estética de culto. Tem muita coisa legal para a gente conversar. A gente sabia que era impossível esgotar esse assunto em 1h30. Mas é muito gostoso poder falar sobre algo que nos é tão caro, que é o espaço onde a igreja se reúne para adorar o Senhor. Todos nós, tenho certeza que, espero que sim, que todos nós gostamos de ir ao culto, gostamos de estar reunidos, gostamos de nos encontrar com os nossos irmãos para adorar o Senhor, para cantar louvores, para expressarmos adoração de diversas maneiras. E por isso eu quero pedir para que os dois possam responder essa última pergunta. Nós estamos num grupo bastante variado aqui, nós temos ministros, pastores, temos membros das nossas igrejas, talvez diáconos aqui também, mas aqui essa pergunta veio de um pastor. Então, nós temos muitos pastores aqui, líderes das igrejas. Qual é a palavra destinada a nós, pastores, por vocês, músicos? Primeiras damas. Qual é a palavra destinada aos pastores por nós, músicos das igrejas batistas do Brasil? Perigoso isso. Estou com o meu pastor aqui. Mas eu vou falar algo que, pra gente, eu vou falar algo que eu aprendo com ele e na nossa dinâmica isso se confirma. Tem sido maravilhoso trabalhar com o pastor Vitor. Mas música não tem fim em si mesma. Música é um instrumento para algo maior. Nós corremos o risco, e eu me incluo, de querer nos afeiçoarmos muito mais pela música do que pelo objetivo que ela cumpre. Então a palavra que eu deixo aqui para pastores e líderes: música não é um enchimento de linguiça ou um momento para completar o tempo do seu sermão. Música não é um momento em que faltou um item na assembleia da convenção, vamos cantar uma música. Música é algo importante na Bíblia, faz parte do culto e precisa de um espaço consciente no culto. Nós, músicos, líderes de adoração, temos nos preparado para isso, para que a música seja esse instrumento que leve o povo à adoração, que leve o povo a um encontro com Deus, que expresse a fé, que expresse o seu louvor e que seja coerente com a vida da sua comunidade. Mas que a música não seja usada para o crescimento impensável da sua igreja, que a música não seja usada simplesmente como uma ferramenta para afastar pessoas que não gostam do nosso ministério. Então, que ela não tenha um fim diferente do que está proposto na Bíblia. Nós somos criados para o louvor e a adoração do Senhor. Então, que a música seja esse instrumento que louva e que adore ao Senhor. Uma última fala dentro dessa: cuide bem do seu líder de adoração, invista nele, faça-o crescer dentro da visão que Deus te deu como igreja. E eu tenho certeza que o ministério será frutífero. Faço minhas todas as palavras do Paulo. Eu acho que precisa haver parceria. Pastor e ministro de música precisam ser duas asas do mesmo avião. Se não forem, é muito difícil a igreja conseguir
ter saúde na sua vida litúrgica. Então, parceria, pastores, busquem, olhem para os seus ministros como parceiros. Se precisar corrigir, corrija. Mas também observe e oriente, dê direções. Eu falei aqui sobre a questão da hermenêutica, né? O Adler, ele diz assim: na igreja se lida muito com questões de preferência e questão de verdade. Às vezes tem pastor que não sabe nem justificar o porquê prefere tal coisa, ou porquê tem que ser de tal jeito, né? Não, traga direções coerentes, verdadeiras, bíblicas, e que não sejam apenas baseadas em gosto pessoal, porque gosto pessoal, gente, a gente vai brigar eternamente, né? Porque gosto é uma coisa que não se discute, cada um tem o seu. Mas a igreja, ela não se baseia no gosto de uma pessoa ou de duas, né? A igreja é uma comunidade. Eu queria, Rodrigo, só deixar aqui delimitado para os irmãos. Eu falei que não há textos no Novo Testamento sobre culto, né? Realmente não há. E nós entendemos que não há continuidade do que foi normatizado no Velho Testamento, porque existia para a prática, né, dos sacerdotes, que não precisam mais existir, de tudo aquilo. Isso não quer dizer que nós não herdamos práticas judaicas. A principal prática judaica que nós herdamos foi a pregação, que não veio da normatização do Velho Testamento. Porque o estudo bíblico acontecia na sinagoga, não no templo. E a sinagoga não está normatizada, não foi ordenada por Deus. Olha que interessante, né? Mas nós herdamos isso. Herdamos o cantar. Mas o apóstolo Paulo, sabiamente, em Efésios capítulo 5, versículo 19, Colossenses 3,16, vai dizer que a igreja deve cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. É interessante que ele não fala sobre ordem de culto, mas fala sobre repertório. E existem duas principais linhas teológicas para explicar salmos, hinos e cânticos espirituais. E são nesses textos que eu me baseio a ideia da contextualização. Primeiro, vai falar do conteúdo. Salmos estaria dizendo que a igreja precisava cantar ao Deus Pai, a herança judaica. Hinos representaria as novas composições do estilo grego, já falando de Cristo, tá? Então há documentos, vários documentos, que mostram, não extra-bíblicos, que falam da igreja cantando hinos acerca de Cristo como Deus. E cânticos espirituais seria a necessidade da igreja cantar sobre o Espírito Santo. Essa é a linha que fala do conteúdo. Existe uma segunda linha, que é a linha que fala do contexto, e eu acho maravilhosa. A primeira, o apóstolo Paulo estaria falando de salmos porque havia judeus naquela igreja. Ele estaria falando de hinos porque havia várias pessoas de povos debaixo da cultura helênica. E ele estaria falando de cânticos espirituais porque havia pessoas do Oriente que cantavam em melismas. Quem é músico aqui sabe o que eu estou falando. Mas eu vou fazer aqui uma voz que todo mundo vai entender. Já viram o árabe que faz... Já viram isso? Então, a cultura oriental é uma cultura que canta em melismas. O que eu creio? Eu creio que quando o apóstolo Paulo escreveu salmos, hinos e cânticos espirituais, ele estava falando das duas coisas. Tanto do conteúdo, quanto do contexto. Então é como se ele estivesse dizendo hoje para nós: o que a igreja tem que cantar? Se tem idoso, canta o que o idoso canta. Se tem jovem, canta o que o jovem canta. Se tem criança, canta o que a criança canta. Porque já nós não estamos falando de nações. O importante é que se cante o que representa o povo.
E o outro texto foi citado pelo Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, onde o apóstolo Paulo apresenta o princípio da inteligibilidade. O culto precisa ser entendido, ele precisa ser compreensível, as pessoas precisam entender o que é dito, o que é cantado, o que é falado. A base está lá em 1 Coríntios 14. E nós, finalizando já, eu gostaria de orar com vocês. O que nós estávamos conversando na preparação, nas semanas de preparação desse tempo de conversa hoje, é que naturalmente nós não teríamos como esgotar, como eu disse a vocês, todas as questões. Mas se tem algo que nós queríamos que cada um de vocês saísse daqui pensando, e é uma frase que norteia muito o que a gente faz lá na nossa igreja, por que nós fazemos o que nós fazemos do jeito que nós fazemos? Quando a gente está falando de culto, a gente está falando de práticas cotidianas. Então essa é uma pergunta que norteia muito do que a gente vive nos nossos cultos. Por que nós fazemos o que nós fazemos do jeito que fazemos? Se você sair com essa pergunta daqui, com essa questão na sua mente, no seu coração, já tenho certeza que muita reflexão abençoadora vai ser transbordada aí na sua realidade eclesiástica. Amém? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar encerrando. Agradeço a todos que participaram aqui conosco, espero de coração que tenha sido abençoado. Prestes a completar 50 anos desde a sua fundação, a Itaipu Binacional tem uma nova gestão. Uma gestão comprometida com o cuidado com as pessoas e que acaba de ampliar o território de atuação da empresa para todo o estado do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. Para atuar neste amplo território, foi criado o programa Itaipu Mais Que Energia. A iniciativa engloba diversas ações sociais e ambientais, que antes estavam restritas à região em torno do reservatório. E que agora vão chegar a 434 municípios, que somam 11 milhões de pessoas e 200 mil quilômetros quadrados de área. São ações alinhadas com a missão da empresa de promover o desenvolvimento territorial com atenção especial às pessoas e ao meio ambiente. E que contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. O programa Itaipu Mais Que Energia é formado por ações de Educação ambiental, gestão por bacias hidrográficas, desenvolvimento rural sustentável, plantas medicinais, sustentabilidade das comunidades indígenas, aquicultura e piscicultura sustentável, saneamento ambiental, gestão de resíduos sólidos, conservação e restauração da biodiversidade, responsabilidade social, pesquisa e extensão universitária, desenvolvimento cultural, turismo sustentável. Itaipu Mais Que Energia. Uma nova Itaipu, a serviço de um Brasil mais humano E sustentável.